Olá! E aí? Deixa eu Como pôr minha câmera. Dá pra ouvir? Tá tá baixo aqui. ótimo. Pronto. Ai, que bom. Eu adoro seu sol atrás de você. Tá aqui. E aí, como estão os trabalhos? Tá meio confuso ainda, pra mim, ainda, né? Tem dia que eu faço muita coisa, gente, como tem dia que eu não faço quase nada. Tem dia que eu quero fazer E, coisas diferentes, outros não. Eu não tô acostumada ainda não com essa vida. Ainda tá estranho. e as avaliações, você tá fazendo online, presencial? Eu não peguei nenhuma nova, mas agora eu tô tentando finalizar uma que eu tava fazendo, que eu parei em março. Tentei fazer, fiz 2 sessões presenciais, com máscara, tudo aquela coisa, e vai ter uma outra que eu vou tentar continuar agora também. Aí eu vou tentar fazer online, os encontros online, porque a outra é para bariátrica, então não é tão avaliação, é preparação também. Então essa dá para fazer mais coisas online do que na neuro. Então Uhum. depende, mas não peguei nada novo, tô negando tudo. Tá mais receosa, né? É, Uma coisa que eu penso, assim, é que a gente vai ter que se adaptar a essa ideia de ter que usar máscara, de ter que ficar passando álcool em gel. Vai ser um tempo assim, em consultório, né? tem jeito não. De dar um espaço entre um paciente e outro, né? Não dá para marcar aquele negócio de sair um e para outro, porque agora tem que ficar limpando tudo toda hora. Agora vai ser, sei lá, 2 no turno, olha lá, 2 no turno, não sei. Então vamos lá, Amanda, te chamei pra Ó, gente falar de altas habilidades, que é um tema que você adora. Eu já fiz, acho que uma ou duas avaliações no início, quando eu tinha me formado em neuropsicologia. Então é um tema muito novo para mim. Eu tenho muitas dúvidas. E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer é o que que te encantou nessa área? O que que te fez querer procurar, estudar mais e se aprofundar nessa área? o meu primeiro contato também foi na época que eu estava fazendo neuro, né? Eu estava fazendo os laudos para neuro, e aí uma das crianças que eu avaliei era para investigar transtornos global de desenvolvimento, e eu vi que ela tinha alta potencialidade artística. Então aí eu fiquei muito interessada porque os pais estavam querendo investigar uma coisa e nem sabiam da outra coisa. Aí quando eu vi, eu avaliei, aí foi a primeira vez que eu tive contato com um teste de criatividade, porque eu nunca tinha avaliado criatividade na vida, só inteligência. E aí eu procurei avaliar motivação, porque quando eu conheci essa menininha, eu quis estudar como eram as habilidades, a primeira vez, porque também não tinha tido nada específico na pós sobre isso. Aí eu comecei a ler muito sobre o assunto, aí aprendi o TCFI, que é um teste de criatividade figural, e tá, identifiquei essa criança, adorei essa criança, gostei do caso. Eu falei, legal, vou fazer meu TCC sobre isso. Aí eu fiz meu TCC de neuro sobre a identificação de crianças com altas habilidades no Brasil. Aí eu estudei um monte sobre isso do TCC. Acabando o TCC, eu adorei o assunto. Aí eu terminei a neuro e começou a aparecer outras crianças com a mesma demanda, ou então que fosse só demanda de altas habilidades, que não tivesse nada a ver com nada, só para identificar mesmo. Avaliei vários meninos depois, essa foi a única menina que eu avaliei, foi na época da pós, depois só veio meninos. E aí, avaliando vários meninos, e estudando mais, aí eu fui em umas palestras, tudo que tinha de altas habilidades eu ia. Aí eu conheci a Denise Flight, que é super famosa, depois eu conheci a Angela Virgulin, tem muitos livros e artigos que ela escreveu. Aí, do nada, eu vi a chance de fazer uma disciplina na UNB, que era sobre altas habilidades. E aí eu fiz a última turma da Angela Virgulin, que foi no final de 2019. Aí lá eu aprendi mais ainda sobre isso. Aí acabou que foi em dezembro. E aí eu continuei lendo, estudando. Eu fiz até quando eu acabei essa disciplina, eu fiz até um jogo de tabuleiro em grupo, que era o Desafio dos Talentos, que era para as crianças se descobrir os talentos delas por meio do jogo. Aí eu fui gostando, já tem quanto tempo que eu gosto disso? Já tem um ano, mas parece até que faz mais, porque eu descobri na neuro, já tem um ano que eu terminei, né? Mas já li muito sobre o assunto. E é bom que a gente tem uma notícia boa para dar para os pais, quando a gente está acostumado a dar notícia ruim, né? Essa... Então, nem Que quando você dá uma devolutiva de orientação profissional, geralmente a pessoa sai feliz. era isso que eu ia falar. Então é por isso que eu... Como como é diferente, né? Fazer uma avaliação para para uma descoberta gostosa da vida do que dar um diagnóstico de algo que vai ser complicado, né?
E você tem vontade de se especializar assim, neuropsicóloga de altas habilidades ou não? Você gosta de atender mais de um tipo de demanda? Eu gosto das outras demandas, mas eu adoro essa. Eu até me inscrevi uma época numa pós online que era só sobre altas habilidades, só que eu não gostei muito, aí acabei saindo e fui fazer terapia cognitivo-comportamental, que não tem nada a ver com o assunto, mas porque eu gostava da intuição, que é o IPOG, que eu gosto, né? Não achei muito legal essa pós de altas habilidades, porque eu achei que não tinha muito a ver com psicologia, era uma coisa mais para outros públicos fazerem, por isso que eu quis sair. Apesar de ter bons professores, achei que não tinha nada muito a ver com psicologia e neuropsicologia, né, no começo. Mas eu tenho vontade de me especializar mais nessa área, tanto que eu já estou um pouco até conhecida. Muita gente que descobre altas habilidades já manda para mim. Que vai ser o meu caso. Já manda para Amanda. Mas aí eu também só avalio crianças, né? Nunca apareceu adulto é outro mundo. Não costuma aparecer, mas eu já identifiquei também adultos com inteligência muito alta que nem sabiam. Eu tava aqui pensando, teve um caso que eu peguei de um paciente que veio para ver autismo adulto, só que ele tinha altas habilidades. E por conta dessa superdotação, que ele percebeu que ele era diferente dos outros e que ele se identificou como autista, e aí que ele foi atrás. Eu achei sensacional. Eu fiquei assim, realmente acontece, né? E aí, qual a diferença de altas habilidades e superdotação? Existe uma diferença? Usa-se ainda os dois termos ou não? Ixi, eu coloquei muito sobre isso no meu artigo. Antigamente era só superdotação. Só que esse termo, ele ficou muito ligado à inteligência. Mas os dois nomes hoje são tratados como sinônimos. Mas eu prefiro falar altas habilidades, porque parece que é mais global, porque a gente entende de habilidades que podem ser isoladas, podem ser específicas. Quando a gente pensa em superdotação, né, muita gente já pensa em QI, inteligência e gênios, por exemplo. Altas habilidades já dá para pensar que nem sempre uma pessoa com altas habilidades tem o QI altíssimo. Ela pode ser só realmente ter uma habilidade muito acima da média em uma área isolada que não tem a ver, como, sei lá, balé, ela pode ser boa na música, muito boa na música, tem muito talento para compor, ou pode ter um grande talento, sei lá, espacial ou interpessoal. Então, isso o QI não vai medir. Por isso que eu prefiro falar outras habilidades, mas a gente pode falar os dois. Uhum. E esses termos estão nos manuais que a gente usa de diagnóstico, o DSM e o CID, ou não? Nada. Zero. Nada? Outra coisa que eu aprendi na UNB, a gente não pode falar diagnóstico porque altas habilidades não é um transtorno, então a gente fala identificação. Oh, que interessante. Avaliação de identificação de altas habilidades, porque, né, tanto que tem várias teorias, mas não está certinho, né? Sobre que teoria que a gente deve usar, né? Eu prefiro me orientar para algumas mais atuais. Mas por isso que no DSM também não tem nada, porque não é considerado um transtorno. Por isso que muitas crianças com altas habilidades, né, não conseguem, às vezes, ser identificadas ou ter acesso a certos programas de enriquecimento e estimulação, porque, muitas vezes, as escolas dão mais atenção dos transtornos, né, e para estimular quem tem alguma dificuldade específica, tipo TDAH, autismo, alguma coisa, não pensamos que estão acima do outro lado, que têm muita facilidade, por isso estão desinteressadas, desmotivadas, entediadas, ou não se identificam com os pares da mesma sala, porque acham todos eles bobos, por exemplo. Eles meio que vão deixando essas crianças de lado. Não é todo professor que presta atenção no talento, assim. E aí você conseguiria fazer... Ai, tá dando meio eco aí, não sei se é... Tá? Você tá de fone? Eu tô sem fone, eu esqueci, vou botar agora. Tá. É muito chique esse fone que não tem nem só o Bluetoothzinho. Pronto? Não tô te ouvindo. Ah, agora melhorou. Pronto, agora foi. Tá me ouvindo agora? Tô. Muito chique. É muito chique. Olá, Marcília. Olá, oi, Amanda. Marcília. Que bacana o pessoal entrando. Amanda, como que você definiria, então, altas habilidades? Você conseguiria dar uma definição? As altas habilidades, elas são... Eu vou pela teoria do Renzulli, já ouviu falar dele? Não. É uma tríade que define que a criança com altas habilidades, ela deve ter inteligência acima da média, uma habilidade acima da média em alguma área específica, mais criatividade e comprometimento com a tarefa. Seria esses três, né? Esses três juntos, assim, misturados, né? Ela tem que
ter muito interesse, ser muito comprometida e buscar criar, né, inovar com aquela inteligência que ela tem. Tá. Aí, E dentro como. do Renzulli, tem outras teorias também. Tem a do Gard, né, que classifica 9 tipos de inteligência. Também. Você já leu sobre, né? Uhum. Que aí a gente tem a linguística, a lógico-matemática, a espacial, a musical, a corporal sinestésica, a interpessoal, que é a nossa de psicólogos, a intrapessoal, a naturalista e a existencialista. Então, pode ter dentro desses 9 domínios mais a criatividade, mais o comprometimento, que é a motivação em trabalhar com aquilo. E aí, para você identificar alguém que tem altas habilidades, se ela tiver em uma dessas inteligências altas habilidades, ela já entra como. Já, Não já precisa ter tem. todas, né? Porque a É um ideia que mito, me vem da superdotação, que é um dos mitos, né? é um Ah, dos não, ela tem mitos. que ser boa em tudo. E se ela Tudo. não é muito bem em matemática, então pronto, já não é mais. É um mito. Muitas famílias acham isso. Fala, como meu filho tem altas habilidades, se ele nem é bom aluno? Ah, mas você não viu o talento dele para isso. Aí, às vezes, o problema muito que acontecia antigamente, ainda acontece hoje, é que muitos pais só querem ver no que o filho é ruim. Então, ele quer que ele melhore o que o filho está ruim, está com nota vermelha, não pode ter. Mas os que ele tem nota muito boa, ele deixa para lá. Às vezes, ele é muito bom com línguas e ninguém nem liga. Ou ele é muito bom com desenho e os pais, o que precisa ser bom é em matemática, por exemplo. Tem essa cultura de botar no pedestal português e matemática, esquecer o resto. Mas tem, em Ainda outras mais áreas. quando vai para esse nosso lado que você falou, né? Do interpessoal, da inteligência É, emocional, ela é meio. Ah, que é isso, né? Não vale. exatamente. Tem, inclusive, eu até anotei aqui, a Política Nacional de Educação Especial também considera a habilidade de liderança como uma Que habilidade alta, legal. dentro das altas habilidades. Liderança, artes, habilidades psicomotoras também. Uhum. E aí, Amanda, qual que é a dificuldade que você vê quando a criança, quando a gente não consegue, não identifica isso cedo nessa criança? O que pode trazer de prejuízo? Geralmente com 5 aninhos já começa a perceber que essa criança é um pouco mais desenvolvida em alguma coisa do que outras. Mas se não for identificado, né, ninguém perceber e foi ignorando, deixando passar, essa criança pode chegar a desenvolver algum transtorno. Ela pode ficar depressiva, ansiosa, ou ela pode ficar no subrendimento. Ela poderia ser muito mais do que aquilo que ela é, mas como não foi valorizado, não foi estimulado, pode até que ela nem seja boa nisso, porque no caso das meninas mesmo, que acontece muito. Muitas vezes elas na nossa cultura elas têm que se adaptar aos contextos, né? Os meninos já não acontece tanto isso, eles externalizam mais as coisas. Então, Uhum. muitas vezes, quando ela não é identificada, ela pode nunca chegar a ser o que ela poderia ser se ela tivesse sido identificada. Ela poderia, sei lá, às vezes ela é muito criativa, escreve, aí ninguém deu. Ela poderia se tornar uma escritora, mas não se tornou porque não deram atenção e nem estimularam aquilo. Porque estavam pegando no pé da matemática. Alguma coisa E, desse tipo. e isso me fez pensar também nas questões de gênero, né? O que esperam de habilidade para uma menina e o que esperam de habilidade para um menino. E aí, se uma menina apresenta uma habilidade que é esperada mais para o masculino, o quanto pensa. E até renega, né? Não vai querer ver isso, vai preferir não aprofundar isso. É Então, mesmo. né, a gente entraria em outras questões. É Ó, mesmo. a Marcília perguntou: o diagnóstico de TEA, né? O Asperger, pode ser Hum. confundido com altas habilidades? E aí, Amanda? Eu estou até avaliando um adulto que eu percebi que tem Asperger, mas tem altas habilidades linguísticas. Pode ter os dois. Pode ser. E olha que interessante, né? Quando a gente pensa em TEA, a gente pensa assim, não, então naturalmente já tem dificuldade na parte da linguagem. Não Né? Não necessariamente. Às vezes é necessariamente. só da comunicação, mas aí a gente vai ver que linguagem é todo um. Tem muitas variáveis, né? Às vezes para escrever ele é genial. Que nem esse que eu estou avaliando, que tem Asperger de altas habilidades linguísticas, já tem 23 artigos publicados. Já escreveu capítulos de livros. Ele tem problema na comunicação verbal, mas na escrita ele é ótimo. Né? E aí a importância da gente No que ele diferenciar, né? gosta. É. Que o TEA a gente falaria das estereotipias, da dificuldade de comunicação, que mais? Daquelas questões de A rigidez, repetição, né? da Da falta da rigidez. flexibilidade, da sobrecarga sensorial que ele tem também. Mas tem outras habilidades, quando ele está no foco dele, no interesse dele lá, que é da leitura, da escrita, ele vai. O comprometimento com a tarefa é alto.
A criatividade já não é tanta, mas também porque nunca teve estimulação desde criança. Não estimularam ele a acreditar nas ideias dele, talvez. Né? Deixaram. Às vezes tem problemas familiares que atrapalharam que desenvolvesse família que não tem muita estrutura. Pais, às vezes, que brigam, não dão atenção para a criança, não estimulam aquela criança. Sei lá. Tem muitos fatores que podem atrapalhar. Ou seja, o TEA pode ter altas habilidades ou Pode, não, ou né? Porque não. também pode ter uma uma Pode. deficiência intelectual, né? Não gosto muito dessa palavra, mas assim, É, alterações, dificuldades, né? pode, exatamente. Como o Asperger é o TEA leve, né? Que se fala que é leve. Então, pode ter. Nem sempre tem, mas pode ter. Aí, Amanda, uma coisa que eu já li nos lugares por aí, né, falando de altas habilidades, o quanto você chegou a falar um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco mais, o quanto a parte social dessa criança pode estar prejudicada. Né? Ela não tem um Hum, transtorno, como você falou, não está no DSM, não é considerado um transtorno, mas por ela ter altas habilidades, o que que isso influencia no social dela? Por que que gera dificuldades, né? Por que que ela tem é, essa, como que eu posso dizer, não se interessa muito pelos pares e tudo mais? uhum. O que que acontece, assim? Acho que acredito que, pelo que eu leio, é mais uma sensação de pertencimento que ele não tem diante dos grupos. Eu lembro até um menino que eu avaliei de 13 anos, que ele tinha uma cabeça que ele parecia ter uns 15, 16. Ele falava que ele só tinha um amigo na sala de aula toda. O professor mesmo, naquelas entrevistas que a gente faz com o professor, falou que só tinha um. Apesar que conhece a turma inteira, faz trabalho com um ou com o outro, mas ele acha que talvez ele fosse visto pelos outros como um menino mais estranho, mais introspectivo. Mas a questão é porque ele estava num desempenho tão mais alto que as piadas dos amigos dele eram bobas. Ele queria jogar algum jogo interessante e os meninos não concentram, ficam fazendo trollagem, que ele fala no meio dos jogos que ele quer fazer. Aí ele quer ler livros, conversar sobre coisas que os outros meninos não têm interesse. Ele tinha interesse em saber sobre política. Eu lembro que o pai dele falou que ele ficava lendo. O pai dele monitorava o tablet, lá as coisas que ele entrava, ele ficava lendo Veja, sei lá mais o quê. Ele tinha interesse por coisas que não eram típicas dos meninos da idade dele. E ele gostava, é muito comum também eles gostarem de conversar mais com meninos que são, às vezes, um pouco mais velhos. Esse menino de 13, ele gostava muito do primo, vivia muito mais com o primo de 15 do que com os meninos da sala dele, que tinha interesses mais parecidos. Eu lembro que o VISC dele também, eu fiz aquele teste de idade, foi tudo lá no alto, 16, 17, quase 15, porque eu acho que o que dificulta o social é porque ele não tem interesse no que os meninos da mesma idade têm e ele fica parecendo, sei lá, peixinho fora d'água no meio deles. Às vezes os professores não gostam dele também, porque ele sabe mais às vezes que os professores, ou dá uma lição de moral, responde antes da hora, termina de fazer a prova e fica lá. Esse era sossegado, mas tem uns que não são, que ficam lá tentando, querendo andar, bagunçar. Esse menino era mais quieto, mas pode dar vários problemas por não se sentir pertencente ao grupo. Esse menino que eu avaliei, ele tinha alta habilidade intelectual, mas na educação física ele era péssimo. Então ele nunca queria participar. Aí o professor de educação física já meio que não deixava ele, já nem deixava ele mais participar, ele ficava de lado, lendo lá durante a educação física. Então tinha essa sincronia também. Ele era bem desastrado, não era bom nos esportes, era péssimo, mas era muito bom nas outras áreas. Né? Às vezes as crianças valorizam mais, sei lá, o menino que vai bem no futebol, que joga bem no futebol, do que o menino que tira 10 nas matérias, ou sei lá, faz trabalhos criativos. Ele diz que ele fazia os trabalhos de teatro, sempre que tinha grupo, ele nunca era escolhido, porque os amigos têm as panelinhas, e ele não tinha, ele ficava com o grupo reserva, que eram os que sobraram. E ele sempre fazia todos os trabalhos, roteiro, figurino, você queria fazer tudo sozinho. Aí o povo já sabia que ele fazia tudo e deixava. Ele acabava ficando um pouco mais abusado pelos outros amigos, porque sabiam que ele ia fazer tudo mesmo. E aí ele conseguia fazer tudo direitinho, mas ele já ficava sensibilizado com isso também. E essa questão de interesse também pelas causas sociais, que também tinha muito, né? E já sofre mais, porque internaliza mais coisa, que não era nem para ele saber sendo criança, mas ele sabe. Aí já sofre mais depressão também, fica mais ansioso. Ele era muito sensível, somatiza tudo. Muito perfeccionista, às vezes demora para fazer também alguma coisa que ele gosta muito e os professores querem que seja rápido. Pode ser muito rápido ou pode demorar demais, não tem regra. Ele pode ser rápido no dever ou demorar muito. A letra às vezes é feia porque ele não tem paciência de ficar copiando, ele acha que é ridículo. Para que eu vou copiar? Perda de Aí, tempo. faz perguntas que
tem um motivo de fazer aquela pergunta, mas irrita às vezes os professores. Menino muito inteligente, sabe tudo. Enfim, não tá sincronizado com a turma. Aí, sei lá, com os meninos da outra turma, da série mais pra frente, já se identifica mais. Por isso que às vezes é bom acelerar a criança, para ela, né? Porque aí falar, não tem maturidade psicológica, mas ela tá perdendo muito mais numa turma que tá aquém do que se for para uma turma mais avançada. Pode ser muito mais fácil dele encontrar amigos, mesmo sendo mais novo, porque a mentalidade dele, o cognitivo dele tá muito mais avançado, do que ficar numa turma onde ele acha que é todo mundo bobo. Aí ele nem tem interesse. Nossa, e interessante você falar isso, porque eu acabei de lembrar, quando eu tava no meu segundo ano, a gente tem o quê? 16, né? No segundo ano. E tinha um menino que já estudava com a gente há um tempo, que ele era 2 anos mais novo. Ele tinha Ó, 14 anos. E ele era muito aham. inteligente. Só que ele era considerado, assim, o CDF da turma. Uhum. E ele andava com os outros nerds, Com os outros CDFs. não misturava com os popularzinhos, que tem aquela hierarquia na escola. É. Mas ele era muito, muito sagaz, ele observava muitas coisas. Eu olhava pra ele e eu não entendia como é que uma pessoa mais nova estava na minha sala, mas é por isso, já acompanhava, né, a parte Ó, vale a intelectual, pena assim. ver o que que ele é agora que ele é adulto. Ele virou o quê? Nossa, tá aí, ó. O que que Vou ele fez depois com isso? pesquisar se eu acho ele na internet, que O faz que tanto ele tempo. é? Exatamente. Aí esses meninos sofrem até bullying às vezes, né? Porque são CDF, não sei o que lá, e depois eles deslancham. Os Uhum. CDFs de ontem, né? Que não faziam sucesso, hoje fazem. Mas é assim E mesmo. o que eu acho curioso é que tantas pessoas que têm uma dificuldade para menos, digamos assim, né? Que seriam as pessoas que teriam uma deficiência intelectual, uma alteração que não alcançam aquele nível da idade, ou os que estão fora da curva, tanto para menos quanto para mais, são pessoas que tendem a sofrer muito, né? Aham, exatamente. Aí tendem a olhar mais os que estão faltando, não os que estão do outro lado, os que estão com uma inteligência sobrando e também estão desinteressados. Né? A gente tem que fazer dos dois lados. E tem de 3 a 5% de superdotados, né, no país. Então dá, quando eu até anotei quantos milhões dava. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quanto que dá? É muita gente. Deixa eu ver aqui, dá em torno de 6 milhões de brasileiros. Nossa, é bastante. É, achei nos artigos, nos livros. Acho que foi até nesse livro aqui que eu vou mostrar depois. Foi desse. E aí, Amanda, agora me fala, como avaliar essas pessoas? Chegou no seu consultório, e aí? O que que você faz? Ah, ainda bem que eu só faço avaliação neuro de criança, né? Porque de adulto seria muito mais difícil nesse caso, bem raro eu pegar. Mas tá, chega no consultório, faço aquela anamnese, né? Que a gente sempre faz. E aí pega a demanda. Se faltam as habilidades, é mais fácil que eu sei o que eu estou investigando. Se for outra coisa, eu posso achar sem querer algum sinal. Mas se tá dando problema, eu acho que às vezes já vem encaminhado por outra psicóloga que eu conheço, que fala, eu acho que ele tem, então já investiga isso. Aí eu faço anamnese com os pais, pergunto, né, faço aquela anamnese que a gente sempre faz. E aí quando vem a criança, eu faço avaliação, avalio tudo, tudo, igual a gente faz avaliação neuro, né, inteligência, atenção, a memória visual, auditiva, funções executivas, linguagem, mas o VISC eu gosto de fazer logo no começo, porque a gente já vê o que ele é muito bom com o VISC e depois pode pegar outras coisas. E eu sempre faço o teste de criatividade figural, que é o único que a gente tem. Então, quando é um menino Padronizado? padronizado, TCFI. Então, quando é um menino, já teve crianças que eu fiz que gostam de desenhar e eu faço. Agora, teve um menino que tinha altas habilidades que eu avaliei que não gostava, a área de interesse dele não era essa, então ele não foi tão criativo no criatividade figural. Mas eu investiguei criatividade em outras áreas, observando comportamento. Que nem uma vez eu estava fazendo, acho que era figura de rei nesse menino, e não tem borracha no teste. E aí ele queria apagar e ele apagou com o dedinho. Ele fez bem fraquinho, a memória que é sem ser de lápis colorido, e apagava com o dedo. Aí eu falei, ué, o que você está fazendo? Ele, tô apagando. Eu, como assim? Ele, eu faço isso direto na escola, quando a minha borracha desaparece. Aí ele já inventou alguma coisa. Então, ele tem criatividade, só que em outras áreas. Aí ele gostava de trabalhar com madeira, coisa que, né? Ele mexia com os negócios do pai lá, de marcenaria, e montar coisa, robozinho. Ele tinha coleção de canivetes, que criança de 13 anos. Gente. Ele tinha umas coisas diferentes que não deu para ver no criatividade figural, mas ele tinha criatividade em outras áreas. Aí eu Uhum. sempre avalio criatividade e motivação. Eu pergunto o que, que ele gosta, pergunto, né, para saber o que ele gosta, para ver a motivação dele com aquela coisa de interesse.
Então, ter muita observação do comportamento e conversar muito com a criança também. Só os testes sozinhos não vão entregar. Uhum. E era isso que eu ia perguntar, por exemplo, para avaliar a motivação, existe algum teste padronizado para isso ou é apenas observação, anamnese, Tem um, entrevista? tem um, só que é a escala de motivação de ensino fundamental. Então, é uma motivação para o ensino fundamental, para estudar na escola. Então, avaliar a motivação, só que nesse campo pequeno. Aí, às vezes, não dá. Ele levanta a motivação intrínseca e extrínseca, né? Geralmente, que tem outras habilidades tem a motivação intrínseca. Mas nesse teste pode ser que não dê, porque a escola pode ser aversiva para ele. Aí não tem. Aí tem que ser ecológico, tem que observar, conversar, mandar escala para os pais responderem, professores, apesar de que não é todo professor que consegue ver, porque não é todo professor que é treinado para identificar isso. Ou seja, tem que abusar bastante desses relatórios, dessa É. observação. Porque Uhum. uma das outras perguntas que eu pensei em fazer para você é o psicólogo, né, o neuropsicólogo que está avaliando ali, ele também não tem todas as habilidades para É. entender tudo que a pessoa pode fazer com a sua criatividade, com a sua motivação. Por exemplo, marcenaria, né? Hum. Cara, eu não sei nada. E aí? É. Aí, né, você vai ouvir o relato do pai, que o pai é especialista nisso. O pai pode observar e falar: peraí, tá avançado, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na fase adulta e meu filho já consegue fazer. Então, quanto você também acaba tendo que confiar no relato das pessoas que estão observando essa criança. O que que eu fiz? Eu pedi para ele filmar, uma vez ele filmou. Me Hum, mostrou o filminho dele lá. Né? Isso já, você vê que muda o humor da criança quando ela tá fazendo um negócio que ela gosta, ela fica super animada. E esse menino, ele chegava, sempre que ele chegava para mim, era antes da aula, ele estudava à tarde, ele chegava, sei lá, era 11 da manhã, ele almoçava e ia pra aula. Aí ele chegava já meio, ai, tem que ir pra aula, odeio. Eu chegava desmotivado. Talvez se eu avaliasse ele antes dele fazer um negócio que ele gosta, ele já chegaria mais animado, né? Sei lá. Ele mudou de escola, né? Foi para uma outra escola mais construtivista, saiu daquela escola mais rígida. Também escolhi a melhor escola para criança, escola muito rígida, tipo militar, assim, não sei se isso ajuda. Vai uhum. querer enquadrar uma criança que não tem que ser enquadrada. E aí eu pensando nos gênios da história, né? Que iam pessimamente mal na escola e de repente trouxeram contribuições assim grandiosas. Você fala, altas habilidades, que não é possível. É, o Thomas Edison, eu falei sobre ele naquele meu artigo que eu dei uma introduzida, né? Você sabe a história dele? Conta aí pra gente. Diz que ele era muito péssimo aluno e a professora mandou ele para casa um dia e mandou uma carta lá para a mãe dele. A mãe dele era professora também, falando: olha, seu filho não tem condições de acompanhar essa turma porque ele está a quem ele não sossega. Eu não sei se qual que era a questão do transtorno dele, mas enfim, ele foi convidado a sair da escola. E aí a mãe dele, como era professora, ele falou: mãe, o que aconteceu? Falou: ah, meu filho, você é muito inteligente para estar nessa escola. A partir de hoje eu vou te ensinar. E aí ele descobriu a luz. Ai, que fantástica essa mãe também, né? Procura Thomas Edison, a mãe dele era incrível. Bacana. E aí, Tá todo Amanda, mundo tem mãe assim. é que é outra questão, outra dificuldade também, né? Para avaliar a criança. O Einstein É, também, eu acho que tinha dislexia, né? O Einstein. nossa, eu não sei te dizer. Nossa, Eu vou acho que pesquisar, era. fiquei Eu já li curiosa. muito sobre isso, esqueci. Tem aquela Temple Grandin, que fez um negócio que era sensibilizada com os animais, com as vacas. Você já leu sobre ela também? Uhum, uhum. Né? Ela também. E autismo e altas habilidades. Incrível. E aí, Amanda, só você, como neuropsicóloga, avalia essa criança ou você precisa de um trabalho multidisciplinar? Geralmente, eu avalio, mas eu também tenho contato com professores, família, e quando tem uma psicóloga junto, né? Às vezes, bem da psicóloga já fazia terapia com aquela criança, eu também pego dados com a psicóloga. Mas só aí mesmo, nunca passou disso. A criança que é Certo. o mais importante, ela vai dar mais dados do que os outros, eu acho, a meu ver aí. Quando você consegue fazer vínculo com ela, né? Uhum. E Depende da idade também. você já leu alguma coisa sobre essa diferença que você falou no início de meninos que aparecem mais com altas habilidades do que meninas? Existe algum, assim, pesquisa sobre isso? Eu li num livro aqui falando, que até anotei para falar aqui, para não esquecer. Cadê? Minha cola. Tá, o que fala a diferença das meninas com os meninos é porque a nossa cultura ela é diferente com as meninas. Porque no caso das meninas, elas são criadas para se adaptar com mais facilidade aos contextos, né? Os meninos
eles podem desenvolver comportamentos mais inadequados e quando eles não são atendidos, eles mostram mais a insatisfação deles. As meninas nem sempre mostram a insatisfação delas, então elas aceitam mais a limitação imposta a elas, né? A gente cresce com muito mais limitação do que os meninos, com muito mais repressão do que os meninos. E às vezes isso se estende para os nossos talentos também. Às vezes a menina tem um grande talento, mas ela não pode ir para frente porque os pais acham que menina não faz isso, menina não pode, é perigoso para menina. E os meninos não, os meninos eles conseguem mais, eles têm mais liberdade, eles mostram mais a insatisfação. E ainda tem a questão da visão também, os meninos, quando eles são muito diferentes, assim, e questionadores, às vezes eles são vistos como, ele é criativo, ele é interessante, ele é divertido. As meninas, às vezes, né, nesse livro que eu tô lendo, diz que às vezes passa a ideia de que ela é arrogante ou egocêntrica. Olha como vem Nossa, olha. diferente. Eu anotei aqui, anotei. As meninas são menos aceitas pelos colegas, percebidas como arrogantes ou egocêntricas. Já os meninos são considerados como criativos, divertidos e espertos. Assim, são mais identificados e aceitos e atendidos nas necessidades deles. Não é à toa que as meninas têm mais depressão que os meninos. É muito aquilo que eu tava falando da diferença de gênero, né? Isso aparece sempre. Tá aí permeando. Até nisso. A gente teria muito mais mulheres que fizeram coisas se a nossa cultura fosse outra. Sim, a ideia das meninas seria aquela menina metida, que fica querendo aparecer, a histérica, né? A louca, a dramática. Exato. Aí vai para se as acha construções. esse tipo de coisa. O menino não. Nossa, que menino máximo. É muito diferente. É muito injusto. Ontem eu estava assistindo um filme muito bom, chamado Estagiário. Não sei se você já viu. Ainda não vi. Assista. Robert De Niro. Né? Isso, nossa, é perfeito. E a história é, né, ele tem 70 anos, então é um idoso que entra como estagiário de uma empresa. E essa empresa é conduzida por uma mulher e ela é nova. E ela cresceu, assim, o que era programado para crescer, sei lá, em 5 anos, em 4 meses ela conseguiu crescer a empresa. E aí começa a vir um questionamento de que ela precisa de um CEO. Um cara, um homem, para poder comandar a empresa dela. E aí começa a vir esses conflitos do empoderamento feminino, da relação dela do casamento, da mulher se destacar mais e o cara abrir mão para cuidar da família. Como é que o homem se sente em relação a isso? A Marcília falando. Quero ver, já quero ver. Assiste, dá para pensar muita coisa. Poderia pensar num perfil aí de uma mulher que tem altas habilidades, criativa. E nunca se percebeu. Foi Exato. fazendo e não sabe, não tem nome, não se deu nome ainda. Exato. 4 meses, fez em 4 meses que não fizeram em 5 anos. Ainda querem botar um cara. O cara, né, não precisa. E é legal porque é bem, assim, moderno. Dá aquela ideia moderna daquela empresa, assim. Ela tem uma bicicleta e ela anda com a bicicleta dentro da empresa. Porque... Sabe aquela coisa Google? Aquela empresa bem para criatividade, né? Para estimular a criatividade. É bem legal, assiste, aí você vai gostar. Não, e no momento que você está andando de bicicleta, você pode realmente ter várias ideias do que você fica fechada na sua sala. Isso ajuda. La Casa de Papel, não sei se quem já viu. O professor, eu falo que ele tem altas habilidades. Eu fiz até um trabalho sobre ele. Tem hora que ele não sabe mais o que fazer, que tá dando tudo errado. Ele fala, fica aí que eu vou correr. Quando eu for correr, na hora que eu voltar, eu vou ter uma grande ideia. E ele sempre volta com uma ideia. Ela sabe que faz. Eu acho que é muito momento, assim, da contemplação, né? Que você falou da motivação intrínseca, talvez de você voltar a sua energia para você naquele momento. Se dar o tempo de pensar fora da caixinha, não ficar só no problema ali. Ajuda, né? Na criatividade. E aí, Amanda, você você ajuda, então, a identificar. Então, não vamos falar de diagnóstico, né? Identificação. Mas, assim, você identifica essas altas habilidades. Você trabalha, você faz o tratamento, assim, a estimulação, não tratamento, mas a estimulação. Não, a estimulação não, isso eu não faço. Eu conheço uma psicóloga em Brasília que tem uma sala, montou toda uma sala para isso lá na clínica dela. Aí eu encaminho para lá, ou então, às vezes tem os programas, se for escola pública, né, ele com laudo ele vai conseguir entrar em algum programa de enriquecimento, ou talvez vai pular a série mesmo, ou talvez vai fazer só alguma matéria específica com outra turma, que é a que ele tem mais habilidade, dá para fazer também. Ou ele pode fazer mentoria com um expert na área, às vezes ele é muito bom em matemática e ele pode fazer separado. Ele pode complementar o que ele faz, depende do quanto ele está incomodado com aquela turma. Às vezes
Eu avaliei um menininho que gostava da turma dele, mas é porque ele tinha um amigo com altas habilidades na sala. Então, como ele tinha esse um amigo, ele não precisava pular, mas ele fazia enriquecimento no horário, no outro turno. E esse um amigo ia junto. Então, sempre vai depender da criança também querer. Às vezes ela gosta da turma, quer ficar. Às vezes ela não gosta, vale acelerar. Tem que sempre ver cada caso. E se for escola particular, tem essa sala de recursos dela. Tem outros lugares, se for robótica, sei lá, também tem outros lugares aqui. Tem aquele geek, tem alguma... como é que é o nome? Tem uma casa geek de crianças também, aqui em Que Brasília. legal. Não sei se é Super Geeks, alguma coisa com geeks, eu esqueci o nome agora. Mas dá para procurar, depende do interesse do menino, da menina, da habilidade dela. E aí vira, assim, se for fora da escola, seria como uma atividade extracurricular mesmo. Extracurricular. Ainda tem opções também. Quando ele tem muitas atividades extracurriculares, ele pode ganhar bônus, ganhar créditos, né? Para talvez não precisar fazer provas ou algumas coisas que seriam chatas. Tem que ver também o que a escola aceita. Tem vários tipos, também anotei, vários tipos de enriquecimento. Se quiser, eu falo vários. Tá. Eu só vou falar aqui uma coisa, aí você fala. O que eu achei legal, minhas irmãs, elas estudam numa escola particular e eu não sabia, elas têm uma matéria que é de tecnologia. E é uma matéria que engloba todas as outras matérias e dá um espaço para a criança criar. Então, não tem prova. É a atividade de você criar algo manual. Então, agora na quarentena, eles tiveram que fazer, por exemplo, você tem que fazer em 3D a primeira letra do seu nome. Usa a sua criatividade. E o lema do professor é sensacional. Ele olha para eles e fala, se vira. Se vira, vocês vão ter que ser criativos, procurar, né? E fazer em grupo, fazer individual. Eu achei fantástico, porque aí depois ele pega essa atividade e trabalha com elas quais são as noções que tiveram que usar da matemática, da ciência, da geografia, da história, e fazer eles pensarem. Ah, eu fiz isso com isso. Ah, não, a matemática a gente usou para medir isso. Né? A história a gente usou por conta disso. Achei muito fantástico. Ele usa o interesse que a gente tem no que a gente gosta para fazer alguma coisa, se fosse sempre assim. Na minha disciplina da UNB, que foi tópicos de cognição, criatividade, inteligência e motivação, foi um semestre inteiro assim. A gente sempre tinha vários trabalhos para fazer e a Ângela falava, vocês fazem o que vocês quiserem, vocês vão escolher. No final, o produto final, a gente tinha que fazer uma coisa inédita, mas podia fazer o que quiser. Tanto que a gente criou o jogo do tabuleiro, teve gente que criou o jogo da memória, teve gente que criou coisas de aplicativo, teve gente, enfim, teve um monte de coisa muito legal que eu nunca imaginei, mas é muito bom. A gente fica meio perdido, porque a gente está acostumado a sempre ser direcionado, porque treinaram a gente assim. Mas quando deixa livre, a gente se sente meio mal, mas depois é bom. É tipo isso, gente, o que eu faço? Pensar na nota, essas coisas. E eu acho que isso é bom, assim, pensando no futuro, né? Numa pessoa que vai ser inserida no mercado de trabalho. Quanto hoje, com a internet, principalmente, novas profissões que possam vir, que você precisa dessa criatividade. A gente mesmo, como psicólogo, tem que sair da caixinha para fazer um marketing. Ah, nunca estudei marketing, tem que estudar. E quanto mais habilidade você tem com isso, menos angústia vem na hora que você tem que se deparar com essas resoluções desses problemas, né? E aí me fala, quais são os enriquecimentos que você anotou aí, que você gostaria de compartilhar? Tá. Eu anotei que tem a aceleração parcial por disciplinas, que a pessoa frequenta a série dele, mas é adiantada nessas disciplinas específicas que ele vai muito bem. Tem a mentoria, que eu falei que ele pode ser encaminhado para o expert da área, que tem um potencial maior, ele acelera o tempo com aquela disciplina específica, sem perder profundidade no assunto. Eu anotei essa do crédito também, por exames ou provas, né, que ele ganha crédito nessas outras atividades nas provas. Saltar séries, coloquei aqui. Classes combinadas também, ele pode transitar entre as duas, a classe dele e a outra série simultânea, mediante produção escolar e currículo telescópio. Eu anotei esse também, que ele pode fazer o ano letivo, 1 ano e 1 semestre, por exemplo. Né? Mas isso a gente consegue fazer aqui no Brasil? Aí é que tá, nem todos dá para fazer aqui no Brasil. Até anotei o nome dessa teórica, dessa escritora que escreveu sobre eles, deixa eu ver aqui. Zenita Gunter, ela escreveu sobre todos esses tipos, mas não sei se no Brasil dá para fazer todos. No Brasil eu sei que dá para fazer a aceleração. Inclusive, acontece muito de gente que passa no vestibular antes de ter terminado o 2º grau. É isso que eu ia perguntar, pode? Poder pode, o negócio é que não é toda escola que vai aceitar. Tem que ver, né?
cada escola vai ter a sua política lá de aceitar ou não. Fora daqui acontece. Aqui é que tem que ver se as escolas aceitam. Algumas não. Os particulares, E acho que a eu acho maioria que não. entraria até um trabalho de advogado, né, da parte do direito, porque aí muita gente vai ter que entrar na justiça para poder batalhar com isso. Aí Que vai eu atrás do lembro que psicólogo, pede laudo. isso, eu saí do meu Exatamente. ensino médio com 17 anos, assim. Na verdade, eu iria sair com 18, só que eu falei, cara, não aguento mais, preciso sair dessa escola. Não estava motivada, estava entrando em depressão, porque não era estimulada, não gostava das matérias. Tinha aquela ideia de que precisava ser boa em física, química e matemática, e eram as áreas que eu não me dava bem de jeito nenhum. Aham. Então, minha autoestima estava lá embaixo. Aí minha mãe, minha Uhum. salvadora, falou assim: vamos fazer um vestibular para ver se você passa? Passei. Só que eu tive que entrar na justiça para conseguir ser Ah, você emancipada, passou para por poder. isso. Passei por tudo isso. Aí fui emancipada. Aí depois que fui emancipada, eu fiz um supletivo. Aí eu consegui entrar no Aí, CEUB ó. com 17. E, gente, mudou minha vida. Porque na psicologia eu me Sim. encontrei. Porque eu achava que eu não tinha habilidade nenhuma. Ai, qual que é o meu talento? Eu não tinha talento nenhum. Achava Aham. que eu não ia conseguir trabalhar com nada. Quando eu vi que era a psicologia, que eu me adaptei tão bem que falei, nossa, era isso que estava faltando. Você sim teve o pertencimento lá que a criança não tem na escola, muitas vezes. Direto a gente vê notícia, menino de 13 anos se forma em medicina, sei lá o que, na faculdade de Harvard, alguma coisa assim. Tem uma universidade famosa chamada John Hopkins. Ela é Não só conheço. para superdotados. Depois você olha, Gente, pensa onde na que escola do fica? professor Xavier, em Connecticut. É, a história do professor Xavier é muito. Total, é muito legal. A Lady Gaga, depois que eu soube que a Lady Gaga estudou lá. Que massa, É gente. legal, acho que né, lá deve ser muito legal. Você conseguir Aí fazer você já querendo ir lá, um né? trabalho, quero conhecer, vou para Connecticut passear, ver como é que é. Né, mas aqui no Brasil falta evoluir muito Falta. nessa Mas a área gente aí. tá aí pra isso, né? Aqui tem o Conselho Brasileiro de Superdotação, com o BRASD, né? Dá para olhar muita coisa ali. Você tentam fazer, evoluir, né? Por E aí, aí. Amanda, para os psicólogos que querem trabalhar com altas habilidades, o que você indica de estudo, de material, de ferramentas que ele tem que adquirir, ou de até habilidades profissionais que ele precisa ter para trabalhar com isso? Seriam suas Ah, dicas? além da questão da inteligência, que já saiu da neuro, pelo menos aprendendo a avaliar a inteligência, ele vai ter que correr atrás para estudar criatividade. Aí tem a Solange Westler, que é a única psicóloga que eu conheço que estuda essa área, né, que valida essas escalas para criatividade, esses testes. Tem o Cria Brasilis, tem revistas de criatividade também, tem perfil no Instagram que dá para seguir, porque ele vai ter que estudar a criatividade também, como avaliar, como perceber. Também é importante que a gente, que é psicólogo, não tem na neuro, o perfil emocional mesmo, da personalidade dessas crianças, né? É muito comum também a sincronia, às vezes ele tem um desempenho cognitivo muito alto, mas outra parte não é. É um abismo lá entre o desempenho cognitivo dele e as questões emocionais. Ela pode ser imatura e mesmo assim ter aprendido a ler lá com 4 anos. É comum eles serem autodidatas, já começarem a ler cedo. É comum também que eles sejam perfeccionistas, que eles sejam questionadores, às vezes eles incomodam, tem que estudar também a personalidade deles. A motivação, né, tem que também procurar, não tem muita coisa sobre motivação, mas também é importante a gente verificar, observar. E tem vários livros também, né, que eu trouxe aqui para mostrar. Tem esse aqui, ó, que é tipo, são vários Mostre. artigos, pipocas, tá vendo? Ai, Ai, que bonitinho. é da Ângela Virgulin esse aqui. Eu não sei qual E que tem para é. comprar onde, você sabe? Ah, gente, eu comprei na mão dela, mas eu posso tentar descobrir. Talvez Uhum. colocar na internet, procurar a editora, que eu comprei esse na mão dela. Tem esse daqui, esse aqui é da Juruá. Esse aqui fala manual para guiar o aluno desde a definição do problema até o produto final. Tem esse também que é dela, ó. Esse aqui ganhou o prêmio. Esse aqui é de qual editora? Papiros. Esse aqui eu até indiquei para uns pais. Altas habilidades, superdotação, inteligência e criatividade. Esse aqui é de na vida adulta. Altas habilidades na vida adulta. É o único Esse livro eu me da vida interesso. adulta. Já vou Aqui até anotar tem. aqui. Chegou ontem, eu vi só um pouquinho sobre ele. A autora entrevistou 5 adultos que foram identificados na infância para saber o que Que aconteceu com ele. bacana. Como que é o nome, Amanda? Você pode repetir aí? Altas habilidades barra superdotação na vida adulta. Aí você procura na editora Juruá. Esses Tá. dois são da mesma editora, esse.
O Pipocas é da Ângela Virgulin. Talvez só coloca Pipocas Ângela Virgulin no Google, já deve achar. Ela mora aqui em Brasília, também não é difícil achar. Ela mora pertinho. Tem um livro chamado Toque, Toque, Plim, Plim, que é só tarefas de criatividade. Também foi dela, só para estimular E a essas criatividade. atividades, por exemplo, você usa como atividade ecológica para poder avaliar? Exatamente. Você pode usar como atividade ecológica, que a gente usa para avaliar, mas a pessoa pode usar também na sala de recursos, passar para todas as crianças fazerem. Nesse joguinho que eu criei também, ficar bem lúdico, bem divertido. E esse jogo você usa? Esse jogo eu criei só para apresentar na UNB e não usei, tá aí guardado. Já falaram que tem que dar um jeito, né? Falar com o grupo pra gente conseguir fazer ele para vender. Tá guardado Sim, vai ainda. ser ótimo. Vocês não podem guardar isso para vocês, não. A Vamos gente tem que disseminar ver o como fazer conhecimento. para vender. Ó, a Nízia perguntou o seguinte: olá, boa tarde. Minha filha tem 2 anos e 9 meses. Ela já lê algumas coisas, escreve, sabe as formas, já sabe as cores, números em português e inglês. Ela ainda não foi à escola. Como saber se é caso de altas habilidades? Ai, tá muito cedo para avaliar, mas tudo indica que ela tá bem precoce, é bem provável que sim. Talvez a família também já seja uma família que fala inglês, que estimula muito, né? Tem que continuar estimulando, e quando chegar numa idade, depois que ela entrar na escola, que ela nem tá na escola ainda com a cidade, né? Aí vão observando, se ela continuar muito à frente dos outros colegas, aí vale a pena levar para avaliar, talvez. Não sei se dá para avaliar com essa idade, dá para aplicar o SONER com 2 anos e meio, né? Uhum. É porque eu não uso ele, não avalio criança tão pequenininha. Mas talvez, se tiver tanto interesse, dá para procurar uma psicóloga que avalia pré-escolares, que vai fazer uma avaliação toda ecológica com o SONER, pode descobrir que ela tem realmente o potencial, né, bem acima da média, mas só o tempo vai mostrar se isso vai continuar, né? Se ela vai continuar desenvolvendo assim. Tem crianças que são precoces, mas mesmo assim não desenvolvem, né? Tem que ver, às vezes sim, às vezes não. Eu diria para Uhum. ela continuar estimulando a criança. Se ela tiver muita curiosidade de fazer essa avaliação com uma psicóloga que avalia pré-escolar, e depois, quando ela tiver uns 6 aninhos, 5, dá para. A idade do vício que é 6, aí eu já manda fazer de novo. Aí já Vamos tem a ver se Amanda aí, ó. Já anota o telefone. manda fazer de novo. Vamos ver quando ela entrar na escola, como é que vai ser, né, ela com as outras crianças, a socialização com as outras. Muito cedo, mas isso aí vale estimular e observar. É isso que eu ia falar, Nízia. Observa bastante, já faz anotação, puder fazer relatório mesmo, filmar, Pode gravar né? vídeos. Grava vídeo, porque tudo isso vai ajudar muito o psicólogo na hora da avaliação. Porque essa é a dificuldade da avaliação com adulto que eu sinto, porque a gente não tem esses Dados recursos, dessa adulto época. não lembra, né? Então, quanto máximo a gente conseguir registrar essa criança dessas observações, melhor. Vai ser Ela pode mais fazer até uma rápido até a pasta com as avaliação. coisas que essa criança criou, fazer vídeo, vai guardando. Uma hora ela vai precisar, vai que essa criança vai ter que pular séries, não sei. É bom guardar. Uhum. E é interessante, né, o quanto existe uma crítica quanto à escola, ao boletim escolar, de ele não define a inteligência, mas ao mesmo Não. tempo é na escola, no ambiente escolar, que a gente consegue observar muita coisa, porque você consegue exatamente fazer essa comparação entre a criança, né, o seu filho e a criança de outras crianças da mesma idade, porque querendo ou não, existe uma normatização, assim, o que é esperado para aquela idade. Então, acho que a escola também Exatamente. acaba. É bacana essa mãe que fez o relato dela aqui também, quando Uhum. colocar numa escola, pedir para esses professores observarem bastante, É, poderem dar o feedback também para esses pais, né? é importante não. É sempre estimular essa criatividade da criança, né? Não deixar para lá, porque senão ela pode. Se ela não for reconhecida, né? Conhecida, reconhecida, ela pode ir deixando para lá. Ai, fantástica essa mãe, ó. Tenho tudo filmado desde que Filmado. nasceu em diário também. Isso aí, Ótimo! tá Queremos arrasando. mães e Todos os pais pais sempre fizessem assim. isso. Exatamente. Ótimo, Isso aí. ótimo, com certeza. É, que avalia criança pré-escolar, eu tenho uma colega, só que eu até posso ver, depois falar com a Nícia, para ver se essa pessoa poderia fazer essa avaliação inicial Tem com a som R. Sara. A A Sara, Sara. A Sara pronto. usa Qual Soner. que é o Instagram E dela, ela. Amanda? Ah, eu Pra acho que gente é a Sara falar aqui. Bonatz. É Sara Bonatz, acho que é neuropsicologia infância. Ou é neuropsicologia infância. Acho que tem dois. Ela tem o Sara Ferry Bonatz, que é o pessoal, e o Instagram profissional, acho que é neuropsicologia infância ou é neuropsi infância.
E a área Pronto, dela, Nízia. ela é criança pequenininha, o que ela mais gosta. E ela sabe também sobre outras habilidades, Pronto. aplica o Soner. Já tem Isso, uma para fazer. eu achei aqui, neuropsicologia ponto infantil. Se Ponto Nízia infantil. quiser já fazer uma pré-avaliação com ela, fica aí a indicação da É, profissional. E a Amanda, a gente já faltam 7 minutinhos pra gente encerrar. já vai O dar que mais tempo. que você gostaria de falar que você separou de material, alguma coisa que você anotou, que você queira compartilhar que ainda não foi dito? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tá, isso aqui eu já falei. Sobre rendimento, perfeccionismo. Falei das teorias, né? Não falei os nomes dos teóricos. Tem o Renzulli, é a teoria dos três anéis de Renzulli, que fala que altas habilidades é definida pela habilidade acima da média, criatividade, comprometimento com a tarefa. Tem o Sternberg, que também define que tem 3 tipos, que é as altas habilidades na questão analítica, criativa e prática. E fala que dependendo da situação, você pode demonstrar mais uma ou outra. Tem o Gardner, que eu falei que tem aquelas 9. E são essas 3, são as mais utilizadas atualmente. E a questão da OMS lá também, que colocou do potencial elevado, citou também a liderança e as artes. Mas artes também é tão amplo, artes está inserido musical, está inserido habilidade espacial também pode estar dentro das artes, corporal sinestésica também. Cada criança vai ser diferente, por mais que a gente sabe fazer avaliação de altas habilidades, cada criança a gente vai ter que ir no perfil dela, do que ela gosta. Às vezes tem que inventar atividades, por isso que esse livro Toque Toque Plim Plim é legal, para usar algumas tarefas. Tá aí até outra dica pra Nízia, né? Se ela quiser. Lógico, a criança dela Comprar ainda é... esse livro. Mas comprar pra ir estimulando, né? É E mesmo. Amanda, por exemplo, o TEA, ele tem já tem uma política pública, já tem leis, já tem direitos, né? As pessoas batalharam muito por isso. E altas habilidades, existe alguma coisa que você Tem saiba? também. Tem também. Por isso que muitos pais pedem avaliação, porque todo ano esses núcleos de enriquecimento pedem um laudo, nem que seja só do VISC, porque muitos ainda estão naquela ideia antiga do QI, para que a criança continue frequentando lá a sala de recursos. Então eles têm direito ao enriquecimento. Os que estão na escola pública, na escola particular, é que fica mais difícil, os pais acabam pagando extra. Por Mas fora, tem né? também. Eles também têm os direitos deles, igual à inclusão. Ai, que bom saber disso. Uhum. Então tá bom, Amanda. Acho Tá que eu já bom? perguntei tudo que eu queria saber, aquela, né? Sou mega curiosa, quero saber É, tudo. que coisa. Acho que eu falei tudo que está anotado. Falamos, né, da diferença de meninos e meninas, das ferramentas que Menina. você utiliza, das dificuldades no campo social. Tem um teste de criatividade que eu até participei, a Ângela aplicou, que é criatividade verbal. Em breve vai ter, porque eu fui uma das que respondeu o teste. Foi bem legal, bem longo até, demorou bastante tempo para aplicar, acho que foi uma meia hora. Mas em breve ele deve sair aí, né? Até normatizar, validar tudo. Aí vai ter 2, figural e verbal. Então, Alguma vamos coisa. ficar de olho, né? Esperando. O Fister também é bom para observar. Tem artigos que juntam altas habilidades e pirâmide de Fister. Já li também. E aí, no FICER, você avalia... Você consegue avaliar a criatividade? Também não. Dá para ver, tem uma síndrome do estímulo, que diz que é comum em crianças muito criativas. Isso no artigo. Então, já é mais um dadinho a mais, assim, no meio da avaliação, a gente vai ter que avaliar a personalidade, colocar o Fister ajuda. Pode dar isso. Algumas cores eles usam mais também. Eles podem fazer estruturas, que a gente chama, né, que são indicadores de inteligência. Você não usa o Fister, né? Ainda. Não, Tem umas preciso. formas no Fister que mostram inteligência muito mais alta também. Então ajuda na avaliação da personalidade. Legal. Vai, quem sabe seja o próximo que eu vá adquirir. Então tá bom, Tá Amanda. bom, Obrigada por ter que vindo. É um agradeço. tema muito gostoso de falar, né? Sim, é tão É legal. leve. É, Então tá bom. A gente tá vê bom, mais temas aí pra gente fazer lives. tá bom. Beijo. Beijo.